A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós estamos estudando nessa semana a lição de número 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Jesus Cristo é eternamente a segunda pessoa da Trindade, compartilha de todos os atributos divinos e tornou-se plenamente humano. Ao entrar no mundo como ser humano, Jesus assumiu características humanas, exerceu voluntariamente seus poderes divinos por um tempo, a fim de cumprir sua missão redentora. Os autores das Escrituras demonstram que quem é Jesus quando descreve o significado da obra que ele veio realizar e do ofício que ele veio cumprir nesta terra. Nesta lição nós vamos estudar a pessoa e a vida de Jesus. Também nós vamos estudar seus títulos nas Escrituras e a importância, também o seu significado, o significado do seu ministério, sua morte e também a sua ressurreição. Quero pedir para você, subscreva no meu canal. Também visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também você tem o esboço das mensagens que nós temos ali postado, das leituras diárias da Escola Dominical e também dos subsídios da Escola Dominical. Cresçamos juntos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. A pessoa de Jesus Cristo. Quando olhamos para Jesus, nós vemos o pleno homem Jesus e também afirmamos que ele é Deus. Jesus é Deus. O homem Jesus Cristo não somente vive através de Deus e com Deus, mas ele mesmo é Deus. A confissão da Igreja Cristã tem sustentado que Cristo é uma pessoa que possui duas naturezas, uma divina e a outra humana. Esse é o grande ministério, ou seja, o grande mistério da piedade que foi manifesto. Conforme Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e o versículo de número 16, ele diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. A humanidade de Jesus nos evangelhos. O Evangelho de Marcos concentra-se na humanidade de Jesus, tanto quanto qualquer livro do Novo Testamento. Já Mateus e Lucas, eles focalizam as histórias do nascimento de Jesus como aspectos de sua humanidade, inclusive as narrativas da sua tentação. João mostra Jesus como verbo eterno que possuía plena humanidade. Ele é humano de fato, mas é sem pecado. Ele é diferente de qualquer outro ser humano. Romanos capítulo 8, versículo 3, Paulo descreve: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. A concepção virginal de Jesus. O nascimento de Jesus resultou de uma concepção milagrosa, uma concepção miraculosa. Ele foi concebido no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, sem semente masculina. Isso está em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25, também Lucas 1, 26 a 38.
Isso de modo nenhum ensina a perpetuidade da virgindade de Maria. Nem não envolve também, não tem nenhum envolvimento biológico divino algum na encarnação que negue a virgindade da mãe de Jesus. Embora os autores da Bíblia não ampliem o significado teológico do nascimento de Cristo, tal significado não pode ser desprezado. O livramento de Deus chegou trazendo um sinal, o sinal que Isaías havia profetizado no capítulo 7 e o versículo 14 do seu livro, das grandes promessas divinas do Antigo Testamento. O nascimento singular afirma a verdadeira humanidade de Jesus, bem como também a sua divindade. Revela que Jesus de fato nasceu e era como um de nós, como eu e como você, mas que seu nascimento foi um acontecimento sobrenatural. A impecabilidade de Jesus. Os evangelhos apresentam Jesus tomando parte do batismo de João, que era um batismo de arrependimento. Agora, por que Jesus, sendo Deus, ele foi batizado por João, sendo que as pessoas que vinham ser batizadas, eram batizadas arrependendo-se dos seus pecados? Jesus, sendo Deus, não tinha pecado. Vemos também Jesus repreendendo Pedro, purificando o templo que era e também confrontando com os fariseus. Agora, Jesus foi batizado não para arrependimento dos pecados, mas para cumprir a justiça. João não queria batizá-lo, mas Jesus disse para João Batista: importa que você me batize, para que seja cumprida a justiça de Deus. Então, e também para identificar plenamente com a humanidade que estava caída. As Escrituras enfatizam o real esvaziamento de Jesus quando ele se tornou como um de nós. Está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Paulo, ele escreveu aos Filipenses e deixou registrado esse esvaziamento de Jesus Cristo, sua humanidade plena, a realidade de suas tentações, a resistência e também a resistência a essas tentações pelo poder do Espírito e sua real impecabilidade. Então a humanidade de Jesus, sua humanidade foi plena. A realidade das tentações, nós vemos a realidade das tentações acontecendo. Ele foi tentado como um de nós também é tentado. Ele resistiu como também um de nós podemos resistir às tentações e vencer como Jesus venceu. Agora, a divindade de Jesus. Paulo afirmava que Jesus existiu na forma de Deus desde toda a eternidade. Filipenses 2, 5 a 11. Isso significa que Jesus possuía internamente a natureza de Deus e demonstrava essa natureza de uma forma exterior. Colossenses 1, 15 e 16, também 2, 9. Além disso, o versículo que abre o Evangelho de João é uma afirmação categórica da plena divindade de Jesus. João 1, 1 e 2. A divindade de Jesus também aparece nas declarações singulares que está no livro de João, quando Jesus disse eu sou. Eu sou é um dos nomes de Deus. Quando Deus enviou Moisés para resgatar os israelitas lá do Egito, Moisés perguntou para Deus: se eles perguntarem o seu nome, o que eu vou dizer? E então Deus diz para Moisés: eu sou o que sou. Diga para eles: eu sou, me enviou a vós. Eu sou é o nome de Deus. E no Evangelho de João,
nós vemos várias vezes Jesus dizendo: eu sou. Em João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Em João 10, 7 a 9, Jesus disse: eu sou a porta. Em João 11, 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, 6, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15, de 1 a 5, ele disse: eu sou a videira. Mas também Jesus disse em uma declaração quanto à existência eterna, e ele confrontava juntamente com os judeus, em João 8, 58, Jesus disse para os judeus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, vemos que Jesus recebe também a adoração de Tomé, né? Agora, Jesus recebe a adoração de Tomé. Por que Jesus recebe a adoração de Tomé? Nós vemos que os anjos não receberam a adoração de João na revelação do Apocalipse, quando João teve esta revelação, e João então foi adorar os anjos, e os anjos não receberam a adoração de João. Também Pedro, quando ele foi chamado para pregar a palavra na casa de Cornélio, e ao chegar na casa de Cornélio, Cornélio se prostrou aos pés de Pedro, e Pedro também não aceitou a adoração de Cornélio. Saulo e Barnabé estavam na cidade de Listra, e lá eles curaram um coxo de nascença. A multidão queria adorar Paulo e Barnabé, mas eles negaram a adoração daquela multidão. E aqui Tomé adora Jesus. Nós vemos também a mulher cananeia. A mulher cananeia se prostrou diante de Jesus e Jesus não falou nada, simplesmente aceitou a adoração de Jesus. E aqui Tomé, ele adora ao Senhor. Ele adora ao Senhor. Então, e Jesus recebe a sua adoração, não dizendo nada. Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Entre esses textos, nós comprovamos, então, a divindade de Jesus Cristo, provando e confrontando qualquer afirmação que diz que Jesus era apenas um mestre e que ele foi apenas um profeta ou um grande profeta que existiu na face da terra. A unidade das duas naturezas. É necessário que Cristo seja tanto Deus como homem. Somente como homem, ele poderia ser redentor da humanidade. Somente como homem sem pecado, ele poderia devidamente morrer por nós. Somente como Deus, sua vida, seu ministério, sua morte redentora, poderia ter valor infinito e satisfazer as exigências de Deus, trazendo libertação da morte. Agora, Cristo possui uma natureza humana, mas ele não é uma pessoa humana. A pessoa de Cristo é Deus, homem, a segunda pessoa da Trindade. Em sua encarnação, ele não se transformou numa pessoa humana, nem adotou uma personalidade humana. Ele assumiu uma natureza humana, além da divina natureza eterna que ele possui. Ao assumir a natureza humana, ele agora não é uma pessoa divina ou uma pessoa humana, mas uma pessoa divina humana, possuindo todas as características, todas as qualidades essenciais das naturezas divina e humana. Esse é o mistério que está além da nossa plena compreensão. É aquilo que nós não entendemos, é aquilo que nós não compreendemos, é aquilo que não nos foi revelado. E aquilo que não nos foi revelado, não há como nós chegarmos
a uma conclusão final 100%. Então aqui está o mistério. Além disso, confessamos que Jesus possui tanto uma consciência divina quanto humana, bem como também uma vontade divina e também humana. Ele possui, sem dúvida, unidade enquanto pessoa. Ele é sempre a mesma pessoa, Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo e seus títulos. Alfa e ômega são letras do alfabeto grego, a primeira letra alfa, a última letra ômega. E Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim de todas as coisas. Ele também é chamado de bom pastor, dá orientação e também proteção. Ele também é chamado o Cordeiro de Deus, deu sua vida como sacrifício pelos nossos pecados. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também Cristo, ele é chamado de Cristo, o ungido de Deus, prometido pelos profetas no Antigo Testamento. Não é? Ele é chamado também de Emanuel, Deus conosco, filho de Davi, o que traz o reino, também filho de Deus, título que dá intimidade singular e especial de Jesus com o Pai. Filho do homem, título divino que fala do sofrimento e também fala da sua exaltação. Jesus, que é o nome próprio, Javé, salva. Luz do mundo, aquele que traz esperança e direção. Mediador, redentor que leva os pecados perdoados à presença de Deus. Palavra, o verbo, é o Deus eterno que revela Deus definitivamente. Pão da vida, ele é o alimento essencial, pedra angular, ele é o alicerce firme para a vida. Primogênito dentre os mortos, isto leva-nos à ressurreição, ele é o primogênito. Profeta, o que fala da parte de Deus. Rabi, ou mestre, título de respeito para quem ensinava as Escrituras. Salvador, o que livra do pecado, também rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é o todo-poderoso soberano, Santo de Deus, perfeito e sem pecado, Senhor, Criador e Redentor soberano, Senhor da glória, poder do Deus vivo, sumo sacerdote, mediador perfeito e também supremo pastor. Os evangelhos contêm duas características de títulos: o que Jesus mesmo atribui a si e o que os outros lhe conferem, né? Os estudiosos têm muito discutido a natureza exata do primeiro grupo, ou seja, dos nomes que ele atribuiu a si. Mas temos de permitir que as evidências das Escrituras falam por si mesmas. Jesus usou certos títulos para si mesmo e permitiu aos seus seguidores que o chamassem de certas maneiras. Agora, esses títulos nos esclarecem como ele entendia a si mesmo e também como ele entendia a sua missão. As especulações sobre as duas naturezas de Cristo, o que os homens têm pensado a respeito de Jesus no decorrer de todos esses anos, de todos esses séculos. Várias opiniões surgiram entre os religiosos, intelectuais, filósofos dos primeiros séculos do cristianismo. Por exemplo, os ebionitas. Os ebionitas são do século II depois de Cristo. Eles desenvolveram-se de uma ramificação do cristianismo judaico e tentavam explicar a pessoa de Jesus Cristo conforme as ideias judaicas pré-concebidas sobre a natureza de Deus. Enfim, os ebionitas tentavam explicar a natureza de Deus, isso falando sobre Jesus, eles tentavam explicar, mas conforme as ideias judaicas, e não conforme as Sagradas Escrituras. Aquele grupo
esse grupo, os ebionitas, não aceitavam a deidade de Jesus, a divindade de Jesus. Não aceitavam que Jesus é Deus. Para eles, o monoteísmo significava que somente o Pai era Deus. Em outras palavras, eles consideravam Jesus um homem comum, gerado por Maria e José. Agora, os gnósticos também, no segundo século depois de Cristo, eram subdivididos em grupos distintos de acordo com suas crenças. De modo geral, eles negavam a realidade do corpo de Cristo porque consideravam a matéria má. Por isso, de acordo com a interpretação deles, seria impossível que o Cristo de Deus tivesse um corpo real, porque Deus não poderia ter o corpo, porque o corpo é uma matéria má, então Jesus não é Deus para os gnósticos. Eles não admitiam que o Verbo divino pudesse encarnar-se, como está escrito em João capítulo 1 e o versículo 14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os gnósticos causaram muitos danos à igreja primitiva, mas não invalidaram a verdadeira doutrina. Jesus teve um corpo real, nascido de mulher, porém gerado pelo Espírito Santo. Os arianos também, isso já no final do século II depois de Cristo, apareceram os arianos, eram seguidores de Ario. Sua teoria consistia em negar a integridade e a perfeição da natureza divina de Cristo. Os nestorianos eram discípulos de Nestório. Nestório ele foi patriarca de Constantinopla. Os nestorianos negavam a união verdadeira entre as duas naturezas de Cristo. Eles atribuíam que Cristo tinha duas partes ou duas divisões, uma era humana e a outra era divina, como se Cristo tivesse duas personalidades diferentes uma da outra. A obra de Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo a fim de viver uma vida impecável, para servir de exemplo, para servir de perfeição e retidão, para que hoje nós pudéssemos olhar para Cristo e assim ele é o nosso exemplo de vida cristã, ele é o nosso exemplo para nós vivermos uma vida cristã conforme a vontade de Deus, para ser um modelo pelo qual seus discípulos poderiam orientar a sua própria vida e conduta, assim também para nós. Não somente ele nasceu sem pecado, mas ele também viveu sem pecar. Um importante termo nessa conexão aqui é o kenosis, ou kenosis, enfim, é o esvaziamento de Jesus. O que é o kenosis? O termo kenosis vem da palavra grega para explicar a doutrina do autoesvaziamento de Cristo e também explicar do autoesvaziamento de Cristo em sua encarnação. Ou seja, Jesus esvaziou-se da sua glória para tornar-se humano. Durante sua jornada terrena, Jesus esvaziou-se, despiu-se da glória que desfrutava com o Pai na eternidade. Embora sua glória tivesse rebrilhado como no esplendor da transfiguração em um monte da Galileia, grande parte de seu ministério terreno foi realizado no poder do Espírito Santo. Agora, a doutrina da kenosis, ela recebe sua mais ampla expressão em Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 11. A cruz de Cristo. A cruz é o evento central de toda a história. Ela distingue, ela diferencia o cristianismo dos demais sistemas religiosos. O cristianismo recebe sua maior significação não através da vida
e também não através dos ensinamentos do seu fundador, que é Cristo, por importantes que esses sejam, mas ela tem um maior significado na sua morte. Os 4 evangelhos não são biografias no sentido ordinário do termo biografia. Eles apresentam a vida e também os ensinos de Jesus, a fim de chegarem aos eventos que conduziram à sua morte. Agora, a vida e a morte de Cristo foi um exemplo de amor divino e exerceram uma benéfica influência, provendo um modelo e também um modelo de serviço e de sacrifício. Todavia, de maneira mais importante, a morte de Cristo proveu aos pecadores um sacrifício substitutivo. Focalizaremos a cruz de Cristo primordialmente na perspectiva da expiação, da redenção e da reconciliação. A expiação. A ideia da expiação é o ponto principal do conceito neotestamentário da pessoa salvadora de Cristo. Tal compreensão da obra de Cristo na cruz diz respeito ao realizar-se a satisfação em Deus e, ao mesmo tempo, da satisfação da culpa do pecado. Cristo morreu na cruz e agora estava livrando os homens da culpa do pecado. Todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, eles são libertos do seu pecado, recebendo Jesus, o Salvador, só aquele que pode perdoar os nossos pecados. Tal conceito afirma que a santidade de Deus deve ser satisfeita e que os pecados da humanidade precisam ser removidos. A expiação ela é efetuada quando o próprio Deus leva sobre si, na pessoa de Jesus, a pecaminosidade da humanidade. É a culpa da humanidade, de modo que sua justiça pode ser levada a efeito e os pecados de homens e mulheres sejam então perdoados em nome de Jesus. É importante enfatizar essa ideia, afirmando que Deus é movido de alto sacrifício pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia, pela sua grande compaixão que ele tem para com todos os homens. A redenção, a ideia da redenção está relacionada de modo vital. Quando nós vemos redenção, nós lembramos de livramento, nós lembramos de libertação, nós lembramos de resgate. Nesse modelo pode-se ver a luta entre o reino de Deus e os poderes hostis que escravizam a humanidade. Os poderes hostis que escravizam a humanidade é o sexo, o dinheiro e o poder. São poderes que escravizam a humanidade. Dentro desses sistemas, dentro desses poderes, os homens se escravizam e deixam-se levar por uma vida de carnalidade, uma vida de pecado. A ideia da redenção é o quê? É tirar os pecadores desse cativeiro hostil para uma liberdade autêntica, uma liberdade, uma livre vida vivendo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como Redentor, Jesus quebra o poder do pecado e cria um coração novo e obediente, livrando o homem do poder do pecado, do poder da culpa, do poder da morte e também do poder de Satanás, resgatando assim um povo comprado por alto preço. Nós temos também a reconciliação. Reconciliar significa tirar a humanidade caída da alienação, ou seja, desse prazer que o homem vive com o pecado, da alienação do pecado, e levar o homem a um estado de paz e de harmonia com Deus, de comunhão com Deus. Sendo reconciliador,
Jesus cura a falta de consciência dos problemas espirituais e divinos. Também Jesus cura a separação e cura também o estrago, a ruptura que foi causada, que foi criada no homem através do pecado. Ele restaura a comunhão entre Deus e a humanidade. A reconciliação não é um processo pelo qual homens e mulheres tornam-se mais aceitáveis diante de Deus, mas um ato pelo qual somos libertados do pecado. Outras religiões possuem um Marte, mas Jesus não é um Marte. Jesus não foi um Marte. Jesus, ele morreu. A morte de Jesus foi a morte de um Salvador. Os mártires, eles estão todos enterrados. Os seus ossos estão lá. Mas Jesus ressuscitou e está vivo em nosso meio. Ele ressuscitou. Então Jesus, ele não é um mártir, ele é o nosso Salvador. Ele traz salvação dos pecados para homens e mulheres, visto que Cristo tomou o nosso lugar e morreu a nossa morte. Desse modo, sua obra foi na cruz, ela foi substitutiva. Nós deveríamos morrer, mas Jesus morreu por nossos pecados. Por meio de sua vida obediente, Jesus cumpriu a lei por nós, e por sua morte em uma cruz, Jesus satisfez as exigências da lei a nosso favor. Então Jesus Cristo, ele fez tudo isso para que hoje nós pudéssemos estar aqui louvando e glorificando o nome dele, o nome do Senhor, e também participando desta comunhão com Deus. A ressurreição de Cristo, a ressurreição é o centro da mensagem cristã. O que mostra que a esperança do Evangelho, ela é escatológica em sua natureza. A ressurreição afirma-nos que o Deus que levantou Jesus dentre os mortos existe. Além disso, estabelece o senhorio e a divindade de Jesus, bem como também a justificação dos pecadores que foi cumprida na cruz. A ressurreição é a promessa e também a ressurreição é a garantia do juízo final. Quando Jesus ressuscitou, ele nos garantiu que nós também ressuscitaríamos, ou seja, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para estar com o Senhor para sempre. Então ele nos deu garantia de vida eterna. Nós ressuscitamos também quando o homem está morto no pecado e ele é revelado a sua salvação através de Jesus. Então ele sai da morte para a vida, porque ele vai viver uma vida com Cristo. A ressurreição garante isso até o juízo final. Sua promessa é que os cristãos podem ser aceitos por Deus, viverem uma vida agradável a Deus e estarem seguros da vitória sobre a morte. Conforme na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57, Jesus foi vitorioso. Ele ressurgiu do sepulcro, garantindo assim a nossa própria ressurreição. Veja o que Paulo disse: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Importamos-nos de enfatizar também que a ressurreição de Jesus ela foi corpórea e genuína. E ela fez sair do estado da morte mais real. É o milagre poderoso da Bíblia sobre o qual repousam a fé e a salvação. Aqueles que eliminam categoricamente a possibilidade de milagres no universo
tentam desesperadamente uma resposta à ressurreição de Jesus. Será que eles vão encontrar? Alguns negam que ele tenha realmente morrido. Afirmam que ele simplesmente desmaiou, recuperando-se na umidade do túmulo em que ele foi ali guardado. Mas Jesus meio morto, será que ele ia sair se arrastando para fora do sepulcro? Dificilmente teria inspirado os apóstolos a arriscarem as suas vidas quando proclamaram o evangelho da salvação. Outros asseveram que somente o seu espírito foi ressuscitado, mas os discípulos puderam tocar nele. Os discípulos tocaram em Jesus. Aleluias! Jesus ressuscitou. Precisamos lembrar de algumas provas dessa ressurreição. Uma pedra foi rolada para a entrada do sepulcro e tapou então. Mas quem teria rolado essa pedra para fora? Os judeus e os romanos haviam deixado ali uma guarda. Estava ali uma guarda. E não foi essa guarda, não foi essas sentinelas que rolaram a pedra para fora. Porque se os soldados tivessem feito isso, eles estavam cientes que morreriam, teriam a sua morte, eram condenados à morte se eles fizessem isso. Quanto aos discípulos, também não foram. Os discípulos estavam com medo, eles estavam escondidos. As mulheres também não foram, porque as mulheres não tinham força para rolar aquela pedra. A única resposta que nós encontramos na Bíblia Sagrada foram a retirada da pedra, foram através dos anjos. É a única explicação sensata que está registrada na Bíblia Sagrada. O testemunho também de mais de 500 irmãos, cobrindo nada menos de 10 aparições do Senhor, serve de poderosa confirmação a esta realidade deste glorioso evento. Qualquer pessoa da época poderia facilmente rebater o testemunho deles, enquanto isso, os evangelhos iam sendo escritos. Além disso, os judeus não poderiam apresentar o corpo do Senhor. O argumento favorito era que os discípulos haviam roubado à noite. Os discípulos foram lá e roubaram o corpo. Mas não é fácil livrar-se de um cadáver. E não há uma mínima indicação que os líderes judeus haviam comissionado quem quer que fosse para dar busca do corpo de Jesus. Pedro, ou seja, pelo contrário, deram dinheiro aos soldados. Entregaram dinheiro para os soldados e disseram para eles mentirem acerca do que havia acontecido ali. Os evangelhos revelam que o corpo ressurreto de Jesus era real, o mesmo que fora sepultado. Ele continuava com a capacidade de ocupar-se em atividades humanas. Sim, apropriados para o corpo humano. Por exemplo, Jesus, depois de ressuscitado, ele comeu. Lucas capítulo 24, versículos 39 a 44. Entretanto, em adição às capacidades humanas, o corpo ressurreto de nosso Senhor fora transformado e agora ele possuía algumas propriedades incomuns. Algumas limitações naturais ao corpo humano haviam desaparecido. Pedro viu a mortalha da cabeça de Jesus, viu a mortalha enrolada como um turbante. João também entrou no sepulcro. João viu e creu realmente. Em outras palavras, ele reconheceu que Jesus saiu através dos panos enrolados e, em consequência daquilo tudo, ele acreditou. Jesus também atravessou portas trancadas para estar com os discípulos.
desapareceu diante da vista de 2 discípulos, de 2 dos seus seguidores que estavam andando com ele e no caminho de Emaús. 40 dias de aparições aos discípulos após a ressurreição terminou no quê? Terminou com a ascensão de Jesus para os céus. No Monte das Oliveiras, distante da cidade de Jerusalém, Jesus foi tomado corporalmente, enquanto uma grande companhia de discípulos contemplava tudo. Ou seja, enquanto Jesus ia ensinando, Jesus ia subindo e todos viram Jesus subindo corporalmente. Atos 1, 9-11. Aquele movimento dramático encerrou o período da encarnação, no qual o Deus homem, Cristo Jesus, viveu em presença física sobre a terra. Quando a nuvem ocultou dos discípulos, Jesus então entrou nos céus. Ali ele assumiu uma nova fase em seu ministério. A obra da redenção foi realizada com sucesso e ele deixou aos seus discípulos cuidadosas instruções quanto ao programa que ele havia investido aqui na terra. A ascensão e a exaltação de Cristo, tendo-se assentado à destra de Deus, Cristo comprova que sua obra na cruz está consumada. Sua posição à destra de Deus significa que ele compartilha do governo, ele compartilha do domínio, ele compartilha do poder e da autoridade de Deus, as quais o caracterizam. À destra de Deus, Jesus exerce o sacerdócio, intercedendo pelo que lhe pertence. E o que pertence a Jesus? A igreja pertence a Jesus. Em Mateus 16 e 18, ele disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus. A igreja de Jesus está aguardando ele. A igreja de Jesus espera pela sua vinda. A igreja de Jesus está pronta, aguardando a qualquer momento subir desta terra e estar com ele para sempre. Então, à destra de Deus, Jesus exerce o sacerdócio, intercedendo pelo que lhe pertence, conforme Romanos 8:34. Assim ele age como advogado de defesa de sua igreja, sobre a qual ele é a cabeça. João disse, na sua primeira carta: filhinhos, aconselho-vos que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas por todos aqueles que crerem que Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Depois disso, ele voltará para consumar o plano redentor de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Esse plano há de ser consumado quando Jesus voltar com a sua igreja, com o seu exército de anjos no final da grande tribulação, e dará então a vitória ao povo de Israel, que estará perdendo, que estará sendo derrotado pelas outras nações que estarão lutando contra Israel e as nações aliadas ao povo de Israel. Israel perderá a guerra, mas Jesus aparecerá com a igreja e com o seu exército de anjos e dará então vitória ao povo israelita, aos remanescentes israelitas que estarão vivos naquele tempo, e Jesus então implantará o milênio, aleluias, e o plano redentor de Deus então se consumará no final de tudo isso. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu ministério, que você tenha uma maravilhosa escola dominical na sua congregação. Não perca, são lições maravilhosas que edificam a nossa alma e que nos faz crescer. E crescendo na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, nós podemos ajudar muitas e muitas pessoas também a receberem a Cristo como Salvador de sua alma. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.